Eu quero tratar aqui com vocês, irmãos, sobre o tema A Força do Natal Cristão, da promessa ao povo que é essa realidade do Natal cristão. E eu tenho falado sobre isso, pensado sobre isso, e a gente tem que fazer muito esforço para encontrar símbolos claros sobre essa mensagem do Natal cristão. É difícil. Se você for em um shopping, em um grande supermercado, fazer as suas compras, você vai ver lá caixas de presente, muito brilho, muita luz, Papai Noel, muito vermelho. Você vai ver muitos símbolos. Alguns vão falar, não, aquela luzinha ali fala sobre a estrela de Davi. Tem que forçar muito a barra para poder enxergar algum vínculo, algum link com o Natal, o verdadeiro Natal cristão. Há uma competição muito grande. Há um disparar frenético, né, para se comprar comida, se comprar presente. É uma loucura. E pouco se vê nas ruas da cidade, quando alguém vai, as cidades que decoram as suas ruas, pouquíssimas vezes a gente tem a oportunidade de ver o símbolo que identifica, né, está muito camuflado o Natal cristão. As propagandas que chegam na TV, tudo, as festas que são realizadas, tem que fazer um esforço muito grande. Mas nós, como Igreja de Cristo, a gente precisa entender que nós somos essa mensagem. Mais do que qualquer outro símbolo que a gente possa colocar na fachada da nossa casa. Isso também é bonito, é decorativo, mas nós somos a mensagem. A nossa vida, a nossa história, a nossa fé, a nossa conduta, o nosso exemplo, a mensagem que a nossa vida passa. Por isso, estar aqui diante da mesa do Senhor, do pão e do cálice, aonde nós vamos estar afirmando isso, né? Eu sustento a mensagem de Cristo até que o Senhor venha. A minha vida é essa sustentação. Então, a sustentação do Natal, ela passa pela minha vida. O que eu estou planejando para dentro da minha casa? O que eu estou planejando para dentro dos meus familiares, das pessoas que eu amo, que andam ali comigo? Será que eu só estou planejando em assado, em frutas, em uma mesa bonita? Tudo isso faz parte, irmãos. A gente vai fazer, todos nós fazemos. Mas eu quero fazer uma reflexão mais profunda. Porque se nós não levarmos tudo isso para Cristo, para o verdadeiro símbolo do Natal, para aquilo que nos foi prometido e cumprido em Cristo Jesus e que cabe a nós sustentar nessa geração, nós vamos estar contribuindo para que o Natal fique cada vez mais esquecido, camuflado, cada vez mais passe despercebido pela nossa sociedade. Que a nossa casa seja diferente, que o nosso lar seja diferente, que a nossa família seja diferente neste Natal. É sobre essa mensagem que eu quero falar essa manhã com vocês. Amém? Então eu quero começar com o texto clássico do Natal, que é a promessa do Antigo Testamento, ou a profecia do Antigo Testamento, que foi trazida pelo profeta Isaías. Isaías 9, nós vamos ler 2 versículos. Que bom que nós não vamos ler muitos versículos hoje, porque nós estamos com um problema também no telão. Isaías 9, nós vamos ler os 6 e o 7, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio
E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui é uma palavra profética da vinda de Jesus. Séculos antes, Isaías falava sobre a vinda do Senhor. O menino que nasceu, que foi dado, e aqui não só uma identidade, mas como os títulos e os atributos que ele carregou na sua vinda. Como a gente lê aqui, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não só a identidade e os títulos atribuídos a ele, mas a função de carregar em suas costas, né, o reino de Deus, né, carregar a humanidade, na verdade, até a cruz do Calvário. Ele foi aquele que carregou nos seus ombros, pagando o preço da nossa salvação, pagando o preço da redenção da humanidade. Então esse texto aqui, profeticamente, anunciava a vinda do Senhor Jesus, que se cumpriu. Então, como uma semente que nasce, Jesus, ele nasceu e ele viveu estabelecendo o seu reino. Ele fez a sua parte em vida, estabelecendo o seu reino. E isso veio a partir do nascimento. E esse é o princípio do Natal. É a partir da vinda do Senhor que se esvaziou de toda a sua deidade, de toda a sua glória, de tudo aquilo que ele tinha, sendo Deus, ele se esvaziou e tomou uma forma simples, humilde, limitada de ser humano e nasceu como uma criança. Uma forma sobrenatural, né, sendo germinado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, onde houve a mistura ali, né, e é o primeiro Adão nasceu sem uma relação sexual, e depois o segundo Adão, Jesus, nasce também sem uma relação sexual, nasce, né, gerado pelo Espírito Santo. E quando ele nasce, então, quando ele brota como essa raiz da parte de Deus, ele estabelece o novo. Ele estabelece um novo reino, um novo governo. Essa é a alegria que nos traz nesse tempo do Natal, né? O Senhor, ele veio, o Senhor nasceu, o Senhor abriu, né, uma nova perspectiva e uma nova realidade espiritual para a humanidade. Mas, irmãos, esse texto é profético, é antigo. Se nós formos olhar textos bíblicos como esse, nós podemos usá-los para mostrar a importância do Natal, a importância bíblica do Natal, até mesmo a importância histórica do Natal. Mas isso ainda fica muito teórico, isso fica muito distante da nossa realidade e talvez fique muito sem sentido para os ouvidos dessa geração. Por isso, o desdobrar, né, dessa mensagem acontece através de um povo, o povo que nasce a partir dessa promessa, o povo que entende o seu papel a partir da vinda de Jesus e que executa. Então pega todos esses atributos do nosso rei, pega todos esses ofícios do nosso rei e estabelece na geração que vive, que somos nós, a igreja. Então eu quero vincular, ou tentar vincular esse texto profético a um texto do Novo Testamento para trazer a realidade do Natal para o nosso dia, para os nossos dias de hoje. Então eu quero ler com vocês 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar
as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse texto mostra que aquilo que profeticamente foi estabelecido e que aconteceu a partir do nascimento de Jesus, deve ser aplicado para nós. Nós não somos um povo qualquer, uma gente qualquer, não somos um movimento qualquer. Nós não estamos trazendo um ensinamento teórico, religioso apenas. Nós estamos aqui para colocar em prática, para fazer isso se transformar numa realidade, para assumir a responsabilidade de manter essa mensagem viva em nossos dias. Nós estamos aqui para levantar a bandeira daquele que um dia nasceu e se entregou pelas nossas vidas. É como uma árvore que é plantada a partir de uma semente, e ali ela é rompida, ela germina, ela brota, ela cresce, ela se estabelece, ela frutifica na estação própria para poder alimentar aqueles que estão ao redor. Jesus é essa semente, é essa raiz de Davi, é esse que brotou, que gerou e que sustenta toda essa verdade. E nós, usando aqui a analogia da videira verdadeira, nós somos enxertados nele. E estamos aqui para dar os frutos para essa geração, para a geração própria, para alimentar aqueles que estão famintos, que estão sem Deus nessa terra, que estão confusos, que estão perdidos. Nós somos aqueles para dar sombra, sustentação, para alimentar e para cuidar. Então, lá na semente havia um potencial, havia uma realidade implícita, havia algo para acontecer. E quando essa semente é rompida, quando Jesus vem ao mundo, todo esse potencial vem à tona. E de geração em geração chegou até os dias de hoje, chegou até a tua vida, a tua história, a tua casa, a tua família, as tuas realidades espirituais. Nós somos os ramos que fomos enxertados nele e nós somos chamados para frutificar, para dar fruto. Nós não somos chamados para ficar estéreos, assistindo a agenda de Deus acontecer sobre esta terra, desanimados talvez porque não vemos mais de Deus se manifestando nesta terra, ou se submetendo aos costumes da sociedade hoje. Não, nós somos chamados para sustentar aquilo que é a obra que começou lá no passado em Cristo Jesus e que se estabelece nessa geração. Então talvez para nós explicarmos o Natal, nós aqui explicarmos o Natal, o que significa o Natal, o que é o Natal para você, talvez a gente não devesse mais nem recorrer tanto à história ou aos textos bíblicos. Nós temos que olhar mais para nós, assim, olha, eu sou a realidade de que o Natal existe. A minha vida é a realidade que o Natal é para valer. A minha história mostra essa realidade espiritual. Eu quero que você entenda o Natal entendendo aquilo que Cristo fez, tem feito e está fazendo na minha vida e na minha história. Amém? Vamos olhar para os dois textos então, fazendo aqui alguns paralelos. Do filho dado ao povo adquirido. Isaías fala, um filho nos foi dado, mas Pedro fala, um povo exclusivo de Deus. Deus nos deu um filho para que através dele nós pudéssemos nos tornar o seu povo. A partir dessa geração de Jesus, nós somos chamados o seu povo, né? O Natal significa o start, o início, a geração de Cristo Jesus, aqueles que vieram a partir do segundo Adão, aqueles que nasceram de Deus e aqueles que representam o Senhor nesta terra, um povo exclusivo de Deus. Exclusividade. Talvez então, no genérico,
no atacado, no padrão do status quo, na forma que as pessoas se movimentam nesta terra, você não vê nada do Natal, nada de Cristo, nada do Senhor. Mas quando as pessoas olharem para nós, para mim, para vocês, eles têm que enxergar a luz do mundo. Eles têm que enxergar o sal da terra. Porque nós somos exclusivos de Deus. A gente não está contaminado. A gente não está adulterado. A gente não está misturado, confuso, sujo. Nós somos povo exclusivo de Deus. A nossa vida, a nossa história, a nossa mensagem tem que trazer luz para esse mundo, sal para essa terra. Nós somos chamados para ser sal e luz. Se eu me aproximo dessa mesa, irmãos, e eu falo, eu pertenço a Jesus, eu sou dele. O que ele tem é meu, o que eu tenho é dele. Nós estamos misturados e juntos aqui nessa realidade espiritual que manifesta na minha vida. Eu sou o sustentador da mensagem do meu Senhor nessa geração. Eu me torno o verdadeiro Natal para aqueles que estão cegos, para aqueles que não conseguem enxergar as realidades espirituais. Um outro ponto é que nossa identidade em Cristo é uma geração eleita. Ele nos escolheu, o maravilhoso conselheiro da profecia, nos elegeu para representá-lo nessa geração. Nós somos escolhidos dele, separados, santificados por ele. Um outro atributo é sacerdócio real do Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, que é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, nele nós não somos chamados para sermos escravizados, mas nós somos chamados para sermos o sacerdócio real do Senhor. Expressar a realeza e as realidades do Senhor para uma geração corrupta. Nós somos aqueles que representamos o Senhor nesta terra, exercendo esse cuidado sacerdotal, representando as pessoas que estão perdidas diante do nosso Deus, oficializando aquilo que o Senhor tem para oficializar nessa geração. É o nosso ofício sacerdotal. Cada um de nós. Às vezes, as pessoas sentem-se mais confortáveis em vestir uma roupa de Papai Noel ou uma touquinha de Papai Noel do que uma veste sacerdotal, no sentido de expressar, de fato, quem nós somos e quem é o nosso Senhor. Isso é negociar, né? É sair de sermos um povo exclusivo de Deus e sermos genérico, né? Vestir a carapuça dessa geração. Sem perceber, às vezes, a gente está vestindo a carapuça dessa geração e está tudo normal. Irmãos, eu não estou dizendo aqui para nós sermos chatos, religiosos dos nossos procedimentos. Não é isso. Porque eu acho que até uma pessoa... Deus é tão bom que até uma pessoa com roupa de Papai Noel pode pregar Jesus. Pode acontecer. Não estou dizendo para a gente ser radical, no sentido de, não, essa touquinha aí é do diabo, não é de Deus. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, às vezes a gente tem tanta facilidade de se misturar com essas coisas e tanta dificuldade para expressar o sacerdócio real, até mesmo dentro da nossa casa, da nossa família e entre os nossos amigos. A gente faz tanta coisa, vamos fazer uma oração para a gente comer agora. É o máximo que talvez que se veja em algumas famílias. Então eu acredito que a gente pode, olhando para essas realidades, fazer um pouco mais, buscar um pouco mais, pensar um pouco mais, né, e poder expressar um pouco mais, porque às vezes dentro da nossa casa,
as pessoas estão precisando entender a realidade do Natal. Aquilo que Jesus fez por nós, quem Ele é e o que Ele representa na minha vida hoje. Então eu preciso sim me conectar mais com essas realidades do Senhor. Uma nação santa. Essa é outra identidade do texto. Que o Pai eterno nos separou para ser. O Pai da eternidade nos santifica através dessa nação santa. E santidade é separar do ordinário. Santidade é aqueles que ainda não estão misturados com o ordinário. É isso, é estar separado. A nossa mente está separada, o nosso coração está separado. Nós estamos separados para representar o nosso Deus. Essa é a verdadeira igreja, irmãos. A gente abre mão de tantas coisas, e aí a gente fala, você é crente, é? Nossa, se não falasse, eu nunca ia imaginar que você era crente. Você é crente? Nunca passou pela minha cabeça que você representava Jesus. Que joia, né? Que bacana que você é crente. Ou não, né? Olha, que vergonha. Então, a gente precisa entender aquilo que é a nossa representação ao Senhor. Um povo exclusivo de Deus, uma propriedade exclusiva adquirido pelo Deus poderoso, por aquele menino que nasceu e que cresceu e que foi obediente até a morte de cruz e ressuscitou, para que hoje nós pudéssemos ter redenção e vida eterna. Ele nos comprou, nos adquiriu como propriedade exclusiva dele. A gente pertence ao Senhor, irmãos. A gente não pertence a esse mundo. Você não pertence a esse mundo. A gente não pertence a essa prática, a esse modus operandi desse mundo. Nós pertencemos ao Senhor, Ele nos comprou. Ele não ia nos comprar e nos largar aí para a gente viver de qualquer jeito, dando as cabeçadas da vida. Tudo isso tem uma missão, porque se o governo está em seus ombros, se o governo está sobre ele, algo deve acontecer com aqueles que o representam, porque como o Senhor governa hoje no reino invisível de Deus, através da sua igreja, através de nós. Nós não somos reféns do governo X, do governo Y, das situações dessa terra, dos homens que se levantam para governar, das eleições que são feitas. Nós não somos reféns dessas coisas. Nós temos um rei, um Senhor, alguém que está sobre nós. A gente levanta bandeiras de homens com tanta facilidade, tem tanta dificuldade, né? As pessoas nos veem mais como defensores de uma causa à direita ou de uma causa à esquerda, mas não consegue ver Jesus em nós. Quem é ele? Ele é um defensor da causa das direitas. Ele é um defensor da causa da esquerda. Eu preferia ser conhecido como um defensor das causas de Jesus Cristo, do Senhor, do reino de Deus. Porque isso aí vai passar. O reino desse mundo vai passar. Nós estamos aqui por causa do reino do nosso Cristo, que vai durar eternamente. Então, nós estamos aqui para anunciar essas grandezas. Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o Natal não é silencioso. Natal é anúncio, é proclamação, é profecia, é liberação da palavra. É chamar todo mundo aqui e falar, agora vamos exaltar o Natal, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus forte, o conselheiro, o maravilhoso conselheiro. Nós estamos aqui celebrando a Jesus, porque um dia ele veio e ele fez uma obra completa nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família e na nossa história. O nome do Senhor deve ser exaltado, mais do que a preocupação com qualquer outra coisa, irmãos.
Às vezes as pessoas estão frustradas no nosso meio porque deixou de ganhar o presente que queria. Estava ouvindo uma ministração lá que uma criança na Inglaterra, há muitas décadas atrás, queria ganhar um presente que eu não lembro qual é. Subiu no telhado de casa e ficou a noite toda pedindo para Deus dar o presente que queria. Porque era dia do seu aniversário. E aí quando desceu daquele telhado, na manhã seguinte, ele não recebeu o presente. O pai não deu o presente, nunca deu aquele presente. E por causa daquilo, ele fez uma escolha. Ele escolheu acreditar que Deus não existe, porque Deus não deu aquele presente que ele queria. Esse homem hoje é um dos maiores ateus do mundo e que escreve, né, a sua literatura é totalmente contrária à fé cristã, à fé em Deus, porque ele se decepcionou, que ele queria um presente e se frustrou, porque Deus não deu. Ele podia escolher qualquer outra coisa, mas ele escolheu ser ateu por causa dessa experiência. Tem muitas explicações que a gente poderia dar, mas ele escolheu ser ateu. Então tem muita gente que vai ficar frustrada, chateada, contrariada, bater o pezinho, porque não entende o propósito, que não somos nós, mas é o Senhor. Não é para nós, mas é para Ele. O que vier para nós é lucro, mas quem de fato merece ser exaltado, quem de fato merece ser lembrado, é o nosso Senhor. Nós estamos aqui para proclamar as suas verdades, proclamar as suas realidades. A mesa da ceia fala sobre isso também. Nós estamos aqui para proclamar quem é o nosso Senhor, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o Natal. O que é o Natal para você? Eu estou exaltando aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Natal para mim é exaltar e é glorificar aquele que me chamou quando eu estava perdido nos meus pecados, nos meus delitos, nas maldições que eu mesmo acumulei para a minha vida, nas situações terríveis que eu estava passando. Eu estava num mundo de treva e Ele me chamou para o reino de luz, para o reino do Filho do seu amor. Ele me escolheu, Ele me separou, né? Ele me fez propriedade exclusiva, nação santa. Para mim isso é o Natal. Ele me transformou, sal dessa terra, luz para esse mundo. Isso é o Natal para mim. Então, às vezes, irmão, você provavelmente já... Agora a gente não vive mais na geração da vela, mas você provavelmente já apagou a vela com sopro. Com sopro, uma vela pode ser apagada tranquilamente. Mas com sopro, você nunca vai conseguir apagar um incêndio. Uma grande fogueira, você não vai conseguir apagar com sopro. Então, às vezes, a gente fica isolado, sem saber dar a resposta da nossa fé, porque a gente é uma pequena luz, sozinho, isolado, né? Vem alguém do mundo aí te dá um sopro e apaga a sua luz na hora. Você perde o seu brilho. Agora, quando a gente se junta, num grande potencial, numa comunidade, né, num grande incêndio, numa grande força, não tem vento, se soprar o vento, esse fogo se alastra ainda mais, né? Ele cresce ainda mais. Então a gente precisa entender essa importância de todos nós estarmos revelados nessa verdade, que todos nós aqui somos essa grande luz. Está todo mundo aí querendo apagar essa luz, mas quando a gente sair para essa terra, para essa cidade, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós estamos aqui para dizer o Deus que nós servimos e representá-lo aonde Ele está nos enviando. E a conexão aqui eu quero fazer com essa mesa. O menino nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, subiu ao Pai, derramou o seu Espírito Santo e voltará. O Natal é o start de todo esse processo da redenção. Nesta mesa não há estranhos,
Quando nós partilhamos dessa mesa, todos nós vamos sendo transformados nessa realidade espiritual de sermos geração santa, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Essa é a identidade da família, que a gente não pode perder, que gira em torno das realidades espirituais dessa mesa. O menino nos nasceu e abriu o caminho para que os filhos possam se assentar a essa mesa. Essa é a realidade espiritual da ceia do Senhor. Então eu fiz questão de pensar um pouco sobre o Natal, porque há uma pressão espiritual muito grande para roubar o lugar que pertence a Jesus. E quem nada contra a correnteza e quem mostra uma realidade diferente somos nós. Nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Por isso eu quero te desafiar. Já tenho falado sobre isso rapidamente, mas eu quero te desafiar a fazer um Natal diferente na sua casa. Principalmente você que é o chefe da sua casa. Faça um Natal onde Cristo seja exaltado. Celebre, festeje, coma, do jeito que você quiser comer, mas faça com que Jesus Cristo seja exaltado na reunião lá dentro da sua casa, da sua família.